na parte de domingo, segunda chance. Louvado seja Deus, porque Deus não é Deus somente da segunda chance, mas também da terceira, da quarta, da quinta. Quantas chances você precisar, Deus é misericordioso. Se você se aproximar de Deus em arrependimento e confissão, Deus sempre vai se aproximar de você com misericórdia e perdão. Este é o Deus da Bíblia. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 2. Vamos ler então Josué capítulo 2 e o verso 1. Aqui diz: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Queridos, novamente a história está se repetindo. Cerca de 40 anos antes, Moisés estava às margens da terra prometida. E 12 espias foram enviados para espiar a terra. E aconteceu a tragédia, porque 10 foram negativos, incrédulos. E então o povo se rebelou contra Deus, e então eles retornaram para o deserto e caminharam pelo deserto durante 40 anos. E agora, novamente, o povo de Deus estava na fronteira da terra prometida. E Josué envia agora, não 12, mas 2 espias para espiar a terra. O Deus da segunda e da terceira e da quarta chance estava dando novamente uma chance para Israel possuir a terra prometida. Quantas vezes Deus está insistindo com você, meu querido irmão, para que você não desista da terra prometida? Você está às margens da terra prometida. Jesus está prestes a voltar e ele virá para nos levar para a terra prometida, o novo céu e a nova terra. Não desista. Abra sua Bíblia agora em Números capítulo 13. Números capítulo 13 e o verso 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. A história que ocorreu com Moisés e os 12 espias, 40 anos antes. E agora leia também o verso 2. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E agora o capítulo 13, o verso 25 a 28. Aqui diz: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe, e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. E o verso 33, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Incredulidade. A terra era boa, como Deus disse, que manava leite e mel, uma terra fértil. Era um paraíso que Deus estava oferecendo para o seu povo, o povo escolhido. Mas precisa existir uma contrapartida. Da nossa parte precisa existir a fé, a confiança. Precisamos crer nas promessas de Deus. Mas naquele tempo, quando os 12 espias voltaram com esse relatório, 10 falando mal da terra, dizendo: nós nunca vamos poder entrar nesta terra. Somente Josué e Caleb trouxeram notícias boas. Somente eles exerceram a fé, a confiança, dizendo: nós vamos entrar nesta terra prometida se Deus se agradar de nós. Esta é a frase realmente estratégica, a frase surpresa. Se Deus se agradar de nós, Ele nos colocará nesta terra. Meus queridos, você vai entrar na nova terra e no novo céu se Deus se agradar de você, se Deus se agradar de nós. Ele nos porá na nova terra e no novo céu.
E Deus se agrada daqueles que nele confiam, naqueles que amam a Jesus Cristo e que guardam os seus mandamentos. Desses é que o Senhor Deus se agrada. E agora lemos no capítulo 14, os versos 1 até o verso 12. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto. Vejam a rebelião contra Deus. Depois de Deus ter feito tantos milagres, eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles tiveram milagres diariamente, através da água, da rocha, através do maná que caía do céu, através da coluna de nuvem durante o dia, através da coluna de fogo durante a noite, constantes e constantes milagres. E agora, exatamente na fronteira da terra prometida, eles desconfiam, eles se rebelam contra Deus, falando palavras abomináveis aos olhos de Deus. Números capítulo 14 e o verso 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Voltar para o Egito. Quantos cristãos voltam para o Egito? Eles, quando aceitam a Jesus Cristo, Jesus os tira do Egito do pecado e os coloca no reino da luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas milhares e milhares de cristãos apostatam, desertam, voltam para o Egito, desistem da Canaã celestial. A história está se repetindo na vida de milhares, mas não na sua vida, meu querido irmão. Não pode se repetir na sua vida. Não vamos desistir da terra prometida. Jesus Cristo virá e Jesus Cristo nos introduzirá na terra que mana leite e mel. Aleluia! Ainda o capítulo 14, o verso 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos, os únicos, os dois que realmente confiaram. Hoje, como naquele tempo, existem os pessimistas, aqueles que se rebelam contra Deus, aqueles que desistem da terra prometida, mas hoje também existe um remanescente fiel. Assim como Josué e Calebe, hoje existem 144 mil que amam a Jesus Cristo, dão a vida por Jesus Cristo, dispostos a viver ou a morrer por Jesus Cristo. Não desista da terra prometida, meu querido irmão. Josué e Calebe são o nosso exemplo. Eles rasgaram seus vestidos em protesto. E o verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. É muito boa a terra. Deus não nos dá nada que seja ruim. Deus nos dá coisas boas, muito boas. E o verso 8, se o Senhor se agradar de nós. Esta é a frase do sucesso. Essa é a frase que vai nos colocar no céu. Repita comigo. Verso 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Meu querido irmão, a Bíblia mostra claramente a rebelião. Hoje, a igreja de Laodiceia é composta por uma multidão de mornos. O que são cristãos mornos? Cristãos comprometidos com o mundo, cristãos enamorados de Satanás,
cristãos que estão dando as costas para Jesus, cristãos que são como estes 10 espias que querem voltar para o Egito ou permanecer no Egito. Não querem o céu, estão na igreja, mas o sonho deles, a paixão deles não é o céu, a qualquer custo. E hoje, será que o povo de Deus vai ver a promessa se cumprindo ou vai desistir? Ou vai debandar, vai abandonar o remanescente fiel que ama Jesus Cristo e que guarda os seus mandamentos? Deus é o Deus da segunda chance. A porta da graça está aberta, mas também a porta da graça vai se fechar. Queridos, assim como aqueles 10 espias, incrédulos e rebeldes, influenciaram uma multidão e eles voltaram para o deserto e durante 40 anos vaguearam pelo deserto até que todos os incrédulos morressem, assim também hoje, aqueles que forem rebeldes, aqueles que não creram ou não creem em Jesus Cristo e que não guardam seus mandamentos, eles não entrarão na terra prometida. Lemos agora em João, capítulo 18, abra sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 18, vamos ver os versos 16 a 18. Aqui diz: E Pedro estava da parte de fora à porta, saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, era João, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. E agora o verso 25 a 27. E Simão Pedro estava ali, aquentava-se, disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortou a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Meu querido irmão, Pedro negou e o galo cantou. Mas bendito seja Deus que nos dá uma segunda chance, o Deus das misericórdias, o Pai das misericórdias. E agora leia o capítulo 21 de João, vamos ver então os versos 15 a 19. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço e te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe, segue-me. Meu querido irmão, Deus perdoou Pedro, Deus perdoa você, mesmo quando você nega a Jesus Cristo, como Pedro negou a Jesus Cristo. Deus é o Deus da terceira, da quarta, da quinta, da sexta chance. É a graça divina. Nós, seres humanos pecadores, nós não somos tão graciosos assim. Nós não damos tantas chances assim. Mas bendito seja Deus, o Senhor é um Deus de segundas chances e muitas outras. A Bíblia chama esta segunda chance de graça, graça infinita, que é simplesmente Deus oferecendo aquilo que não merecemos. O ensino da Bíblia está repleto de conceito de graça. Deus, em sua graça, oferece a todos a possibilidade de um novo começo. O próprio Pedro experimentou essa graça e exortou a igreja a crescer nesta graça. Recebemos diariamente, quando acordamos cada manhã e o sol está brilhando, é a graça divina que está brilhando sobre nós, o Pai das misericórdias. Os israelitas receberam uma segunda oportunidade de entrar na Canaã
E Pedro experimentou a graça depois de negar o Senhor. O que esses exemplos nos ensinam sobre como devemos estender graça àqueles que precisam da graça? Aqueles que perdoam serão perdoados. Meu querido irmão, nós deveremos estender graça àqueles que nos ofendem, àqueles que pecam contra nós, porque nós somos agraciados pela graça, pelo perdão divino. Deus nos perdoa todas as vezes em que você se aproximar de Deus em arrependimento e confissão. Todas as vezes em que você se aproximar de Deus em arrependimento e confissão, Deus vai se aproximar de você, virá ao seu encontro com misericórdia e perdão. Aleluia!